Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente se amava demais. Mas, isso eu devo reconhecer, eu sempre fui muito geniosa. Sabe, eu brigava com o Bruno por qualquer bobagem. Se a gente combinasse de sair, por exemplo, e ele chegasse 10 minutos atrasado, já era motivo para eu ficar azeda e sabe, discutir. Eu sempre fui assim. Às vezes, era uma coisinha tão banal, mas por conta do meu jeito explosivo, já se tornava algo do tamanho do mundo. Para se ter uma ideia, perdi algumas amigas por isso. Porque elas acabavam se afastando de mim, por não suportar o meu jeito. Eu e o Bruno, a gente vivia brigando por causa desse meu jeito de ser. Brigávamos, depois nos reconciliávamos, depois a gente brigava de novo, vivíamos assim. Num indo e vindo constante. E eu tinha consciência de que grande parte da culpa era minha, do meu gênio forte. Minha mãe, inclusive, várias vezes me falou: Ângela, minha filha, você precisa aprender a se controlar. Onde já se viu tratar o rapaz desse jeito? Olha que uma hora ele cansa, hein? Isso, eu repito, vivia acontecendo. A gente vivia brigando, discutindo. Terminávamos, depois voltávamos. No fim, a gente sempre fazia as pazes. Porque a gente se amava. É como eu disse no começo. E apesar das brigas e dos desentendimentos, o que a gente sentia um pelo outro prevalecia sempre, no final. Um dia, no entanto, a coisa foi mais séria. Mesmo não sendo assim, uma coisa gravíssima, e não sendo nem a minha intenção, eu acabei dizendo coisas que foram um pouco além do que deveriam. E o fato é que ele se sentiu humilhado na frente de alguns amigos. Sabe, falei um monte de coisa que realmente não devia. Me excedi. E o pior é que, repito, tinha gente perto. Amigos dele, inclusive. Tava de cabeça quente. Acabei falando sem pensar. E dessa vez, ele não quis conversar comigo quando o procurei. Só que isso nem foi o pior. Para minha tristeza, através de uma amiga em comum, fiquei sabendo de uma coisa que, olha, sinceramente, me deixou tão... O Bruno ficou com a Carminha. Como é que é? Tô te contando porque você é minha amiga. Mas, não, você tá brincando comigo. Duvido. Ele jamais faria isso comigo. Ele mesmo já cansou de falar que não vai muito com a cara dela. Você tá inventando isso, né? Ângela, se você não quer acreditar, paciência. Só tô te contando porque eu vi. Ele e a Carminha ficaram juntos aquela noite. Olha, aquilo teve um impacto tão grande em mim. Eu acho que nunca tinha me sentido tão mal em toda a minha vida. Sabe, devastada, arrasada. Por mais que a gente vivesse brigando, eu nunca imaginei que esse dia chegaria. Que uma coisa dessas aconteceria. E o pior é que ele e essa menina, essa tal de Carminha, já tinham ficado algumas vezes juntos antes da gente começar a namorar. Não tinha sido nada sério. Mas eu sabia que essa infeliz se derretia para ele. Olha, eu fiquei tão acabada e tão furiosa com essa história que liguei para ele na mesma hora, para tirar limpo. Só que ele não me atendeu. Também mandei mensagem, uma atrás da outra, e nada. Acabei, então, indo até a sua casa, já que ele não me respondia. Se ele não queria me atender pelo telefone, ia ter de se explicar pessoalmente.
No que cheguei, no entanto, pelo seu irmão, recebi outra notícia que me deixou de cara no chão. O Bruno não tá, Ângela, ele desceu pra praia. Tá lá na Vila da Glória. A família do meu namorado tinha uma casa ali na região da Vila da Glória, do outro lado da Baía de São Francisco do Sul. Quer dizer, naquelas alturas eu falo meu namorado, mas nem sei se ainda dava para dizer isso, que a gente estava namorando. Olha aquela segunda notícia. A primeira já tinha acabado comigo. E esta segunda, então, me abalou ainda mais, porque ele não tinha falado nada comigo. Nunca tínhamos ficado brigados tanto tempo. Eu ainda tentei conversar com ele, mas ele se recusou a falar comigo. Perguntei para o meu cunhado se o Bruno tinha ido sozinho para a praia. E ele não respondeu, mas fez uma cara que já dizia tudo. Ele não quis me contar. Mas não sei, algo me dizia que o Bruno não tinha descido sozinho. E diante dessa realidade, só eu sei como que eu me senti. Só de pensar que ele pudesse ter ido com outra menina, quem sabe até levado aquela tal de Carminha. Olha, me deu uma dor no estômago. Como se alguém tivesse me dado um soco. Depois, conversando com amigos, tive a confirmação de que realmente eles tinham ido juntos. Ele e a infeliz daquela Carminha. O pessoal não ia mentir para mim, principalmente sabendo como eu era. Olha, eu chorei tanto nesse dia. Pelo jeito era mesmo o fim para nós dois. Porque até outra ele já tinha colocado no meu lugar, coisa que nunca tinha acontecido, por mais que a gente brigasse e discutisse. Olha, me bateu um desespero tão grande. Principalmente porque ele não me atendia. E isso é que me deixava mais desesperada. Não respondia às minhas mensagens. Só na segunda-feira consegui finalmente conversar com ele. E ele estava tão estranho, tão frio comigo. Fui de novo até sua casa para a gente conversar. E ele já me recebeu daquele modo. O que você quer, Ângela? Quero falar com você, Bruno. Saber se é verdade o que me contaram sobre você e aquela Carminha. Olha, a frieza dele me espantou. Porque ele já respondeu assim, no bate-pronto, com a maior naturalidade. Olha, eu não sei o que te contaram, mas deve ser verdade, sim. Mais alguma coisa? Meu Deus, Bruno, por que você está me tratando assim? Tô te tratando normal. Se era só isso, desculpa, mas eu preciso entrar. Juro. Tentei de tudo para me acertar com ele. Apesar de ele ter ficado com aquela Carminha, e agora eu sabia que não era conversa, que não era fofoca, era verdade mesmo, de ter descido com ela para a praia. Os dois, sozinhos. Mesmo assim, juro que eu tentei me acertar com ele porque só eu sei o quanto eu sofri naquele final de semana. Eu o amava demais. Não queria nem pensar na possibilidade de perdê-lo. Ainda menos para aquela infeliz. Por isso, confesso, me rastejei. Me humilhei. E implorei que a gente voltasse. Mas ele estava tão distante, tão frio, me tratando de um jeito que chegou até a me assustar. E foi por isso que, mais uma vez, num impulso, sem pensar nas consequências daquele meu gesto, pensando que ele realmente não fosse querer mais nada comigo, que eu acabei inventando aquela mentira. Eu não deveria ter inventado aquilo. Sei que não deveria, mas
fiquei tão desesperada que acabei falando uma coisa. Aquilo saiu assim do nada. Quando vi, já tinha falado. Bruno, você não pode me virar as costas justamente agora que eu tô esperando um filho seu. Quando eu falei aquilo, a expressão dele mudou. Na mesma hora. Deu para notar que ele sentiu o baque. O que você está falando, Ângela? Você tem certeza disso? Claro que eu tenho, Bruno. Você acha que eu ia te falar se eu não tivesse? Tentei te contar durante toda essa semana, mas você sumiu, você não quis falar comigo. Bom, também não podia imaginar, né? A gente tinha brigado. Eu estava zangado com você. Por que você não me contou por mensagem mesmo? Ah, Bruno, esse é o tipo de coisa que a gente tem que falar olho no olho. Só que aí fiquei sabendo que você tinha descido para a praia com aquela vadia. Por que você fez isso comigo, Bruno? Olha, nem sei por que inventei aquela história. Quer dizer, digo que não sei, mas sei, né? Foi desespero. Simplesmente saiu. Quando vi, já não tinha como voltar atrás. Até porque, de certo modo, aquela gravidez de mentirinha mexeu com ele. Eu senti. Ele baixou a guarda comigo. Pelas tantas, mudou tanto que eu cheguei até a me assustar. Porque foi uma coisa assim, tão instantânea. Ele chegou a deixar aquela frieza de lado e me abraçou. Mais do que isso, me deu um beijo na boca. E eu, apesar de ainda estar brava, magoada, de não ter engolido a história dele com aquela Carminha, acabei correspondendo. Tenho consciência de que troquei os pés pelas mãos, que fiz uma burrada. Não devia ter inventado aquilo. Não devia ter mentido. Imagine, inventar que estava grávida. De um jeito ou de outro, acabamos nos acertando. Ele chegou a pedir perdão por ter ficado com outra mulher, mas disse que só tinha feito aquilo porque pensou que a gente não ia mesmo voltar, reatar. E eu também pedi desculpas. Falei que não podia tê-lo tratado daquele modo. E ainda prometi que ia tentar mudar o meu jeito, tentar ser uma pessoa melhor. Até que no fim, acabamos voltando às boas. Olha, eu senti uma coisa tão esquisita porque, ao mesmo tempo, estava me sentindo feliz por um lado e apavorada por outro. Porque sabia que tinha mentido e que aquela mentira talvez me custasse muito caro. No fim, reatamos o nosso namoro. E para encobrir aquela mentira, naturalmente que tive de inventar outras. Porque mentira é assim. Precisa de outra para encobrir a primeira, depois de uma terceira para encobrir a segunda. E para encobrir aquela primeira, ele me levou lá para sua casa e naturalmente já foi contando a novidade para toda a família. Minha sogra ficou tão feliz quando soube. Seria o primeiro netinho dela. Ah, se ele imaginasse que era tudo invenção, que eu não estava grávida coisa nenhuma, que eu tinha inventado aquilo só para recuperar o amor do... Olha, inventei tantas outras mentiras, porque fui sendo obrigada, uma coisa foi levando a outra. As pessoas começaram a fazer perguntas e eu tive que responder. Que já tinha feito o teste de gravidez. Inventei até um nome de médico onde tinha feito a consulta. Tenho consciência de que fui longe demais. Brinquei com os sentimentos de todo mundo, inclusive até com os meus, porque, sei lá, às vezes
Parecia até que eu mesma estava acreditando naquela história da carochinha. E o pior de tudo foi que tive de mentir em casa também. Olha, eu até hoje não acredito que tenha sido mesmo capaz. Onde eu estava com a cabeça, meu Deus? O Bruno foi me levar em casa, aí já aproveitou para anunciar, contar novidade para todo mundo. Meus pais, naturalmente, receberam com certa surpresa e preocupação aquela notícia. Minha mãe até perguntou: "Você tem certeza, minha filha? Quando que você foi ao médico?" "Semana passada eu fui no postinho, mãe." "Nossa, mas por que você não contou isso pra gente antes?" "Ah, mãe, é que eu queria me acertar com o Bruno, né? Contar primeiro pra ele, a gente estava brigado." A mãe queria saber o nome do médico que eu tinha consultado. Falou que queria ir comigo na consulta seguinte e também na ecografia. E eu acho que foi nessa hora que eu, comecei a me dar conta da arapuca em que eu mesma tinha me metido. A grande verdade é que, para encobrir a primeira mentira, é como eu já falei, tive de inventar uma porção de outras. E a cada mentira eu me complicava ainda mais. Depois conversei com uma amiga e me abri com ela. Ela ficou abismada quando eu lhe contei da mentira que tinha inventado. "Meu Deus, Ângela, mas e agora? Como você vai fazer, menina?" "Para mim que você pergunta?" "Não sei, Pamela, mas eu preciso achar uma saída." "Por que você não fala que perdeu a criança? Ninguém vai duvidar de você." "Pois é, eu pensei nisso. Ou então, sei lá, e se eu engravidasse de verdade?" Para ser bem sincera, eu estava considerando muito mais aquela segunda opção. Engravidar mesmo. Porque o Bruno tinha ficado tão feliz quando soube que seria pai, tanto que não parava de falar naquela história. Não via a hora de estar com o nosso filho nos braços. Era o que ele falava para todo mundo. Então achei que seria a melhor saída se eu engravidasse mesmo. Porque seria um baque para ele se eu dissesse que tinha perdido o bebê. Sem contar que minha mãe talvez fosse investigar, querer falar com o médico. E se ele descobrisse que eu nunca tinha engravidado mesmo? Que tinha sido uma mentira que eu inventei apenas para a gente se acertar? Tenho certeza de que ele nunca mais olharia na minha cara. Ele iria me odiar se soubesse disso. Não tenho dúvida. Até mesmo se eu estivesse no seu lugar, eu me odiaria. Brinquei com os sentimentos dele e de todo mundo. Parei de tomar comprimido e tentei levar aquela ideia adiante. Engravidar de verdade. Enquanto isso, continuei enrolando todo mundo, inventando outras mentiras para cobrir aquelas primeiras. E repito, tinha horas que até eu mesma parecia estar acreditando que estava mesmo esperando o neném. Minha sogra, inclusive, me levou até uma lojinha de bebê para a gente começar a fazer um enxoval. Na verdade, só fui com ela porque, na minha cabeça, mais cedo ou mais tarde, eu acabaria engravidando mesmo. E no fim, tudo daria certo. Ninguém jamais saberia que eu tinha inventado tudo. Mas os dias foram passando e eu comecei a sentir um peso tão grande na consciência. Lembro que tínhamos passado a tarde toda ali no meu quarto, assistindo filme. E o Bruno não parava de alisar a minha barriga. Lembro dele falando: "Não vejo a hora de
vi a tua barriguinha começar a crescer, sabia? Você vai ficar linda com a barriguinha bem grande de grávida, tenho certeza. Ele começou a falar do nosso filho. Ficou ali fazendo planos, sonhando acordado. E me deu um aperto tão grande no peito, sabe, aquele peso, aquele remorso. Eu me senti tão mal por estar mentindo para ele. Por mais que tivesse certeza de que mais cedo ou mais tarde acabaria engravidando mesmo. Nunca desejei tanto uma coisa. Se bem que verdade seja dita, desde que tinha inventado aquela mentira, que a gente tinha parado até de brigar. Antes não passávamos uma semana sem termos pelo menos uma briga feia. E agora, sei lá, a gente parecia estar se entendendo tão bem. Se bem que era eu que sempre provocava as discussões. Isso eu tenho que admitir. O problema foi que o tempo ia passando e não acontecia. Eu simplesmente não engravidava. Eu já tinha inventado que tinha começado a fazer o pré-natal, que já tinha ido 2 vezes me consultar com o médico e que estava tudo bem com o bebê. E para complicar, em vez de conseguir engravidar de verdade, minha menstruação acabou vindo no prazo certo. Eu entrei em desespero nessa hora. E o pior foi que a minha mãe acabou descobrindo a minha farsa. Um dia eu estava em casa com muita cólica. Lembro que a minha mãe entrou, fechou a porta. Fechou a porta assim e ficou parada ao lado da cama, olhando para minha cara, de um jeito esquisito. Eu percebi que ele estava desconfiada. E estava mesmo. Tanto que me fez aquela pergunta. Você tem alguma coisa para me falar, Ângela? Não vai me contar o que está acontecendo? Como assim, mãe? Não está acontecendo nada. Você tem certeza? E aquele absorvente que eu acabei encontrando agora há pouco lá no banheiro. Olha, eu gelei naquela hora. Como pude ter sido tão estúpida? Eu tinha tomado banho, aí troquei o absorvente, mas nem me toquei em jogar o absorvente no vaso e dar a descarga, como vinha fazendo até então, para ninguém perceber que, na verdade, eu não estava grávida, coisa nenhuma. Em vez disso, joguei ele mesmo no cesto. E a minha mãe acabou descobrindo tudo. Eu fiquei muda. Devo ter ficado pálida. E diante do meu silêncio, minha mãe perguntou: Ângela, você não está grávida, né? Fala a verdade, filha. Não mente para tua mãe. Nessa hora eu não consegui me controlar. Comecei a chorar, mas de um jeito, um choro tão compulsivo que eu achei que nunca mais fosse parar. Claro que acabei confessando toda a verdade. E a minha mãe, como eu já estava esperando, não passou a mão na minha cabeça, pelo contrário. Onde você estava com a cabeça, menina? Você tem noção da gravidade do que você está fazendo? Como que você vai desfazer essa mentira agora? Ela me falou tanta coisa. E depois, ainda foi lá chamar o meu pai. Também dele tive de escutar um monte. Agora, o que mais me doeu nem foi escutar aqueles sermões, até porque eu merecia. Mas a expressão de decepção no rosto deles, dos dois. Se bem que eu não sabia se era decepção
ou se era pena. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. Meu pai, me olhando daquele jeito sério que eu já conhecia, me deu aquela ordem. Você vai procurar esse rapaz e contar tudo pra ele. Onde já se viu mentir desse jeito? Você não liga pro sentimento dos outros, não, Ângela? Até pra gente você mentiu. Fez a mim e a tua mãe de palhaços. Repito, merecia ouvir cada palavra. Eu realmente tinha brincado com os sentimentos de todo mundo. Sei que não tinha esse direito. Meu pai praticamente me obrigou a procurar o Bruno e contar toda a verdade para ele. Porque não queria fazer parte daquela mentira. Não tive saída. Porque se não contasse nada, eles mesmos iriam lá e contariam. Imagine a minha situação. Morrendo de dor, de cólica. E ainda tive de enfrentar meu namorado. Contar que tudo não tinha passado de uma mentira. Cheguei a cogitar que tinha, de falar para ele que tinha perdido o bebê, em vez de simplesmente confessar que tinha mentido. E olha, foi por um triz que não fiz isso, que não tentei consertar com mais uma mentira. Na hora, acho que Deus me iluminou e eu não persisti no erro. Mesmo assim, foi a coisa mais difícil que já fiz em toda a minha vida. Foi quase impossível sustentar o olhar do Bruno e falar aquilo que eu precisava falar. Bruno, eu sei que você vai me odiar por isso. Talvez você não queira nunca mais olhar na minha cara, mas eu preciso te falar. A expressão dele mudou. Percebi que ele ficou assustado. Nossa, Ângela, o que foi? Foi alguma coisa com o nosso filho? Não aconteceu nada com ele, né? Ele falou aquilo e já fez menção de colocar a mão na minha barriga. Mas eu me retraí. Bruno, sabe o que é? Repito, você vai me odiar, mas eu preciso te falar. Eu menti pra você, Bruno. Eu menti pra você e pra todo mundo. Não tem nenhum bebê aqui na minha barriga. Como é que é? Mas que loucura que você tá falando? Eu menti, Bruno. Eu menti. Eu inventei essa história de gravidez porque pensei que você não ia mais querer nada comigo. Que você fosse me trocar por aquela Carminha. Eu não queria te perder. Eu te amo demais. Eu não ia suportar ficar longe de você. Tudo que eu fiz foi por amor. Falei aquilo e baixei os olhos. Não consegui dizer mais nada. Fiquei esperando a reação dele, que naturalmente devia estar tão decepcionado, até mais do que a minha mãe e o meu pai, e que com toda certeza, e como eu poderia esperar outra coisa, meu Deus, com toda certeza, ele iria me escorraçar ali da sua casa e nunca mais ia querer olhar na minha cara. Só que ele ficou em silêncio assim, durante algum tempo. Eu olhando para o chão, esperando a bomba explodir. Levantei o olhar e vi que ele estava do mesmo jeito, olhando para mim com uma cara. Olha, eu acho que se ele tivesse brigado comigo, me falado um monte, até mesmo me dado uma bofetada, sei lá, acho que não teria doído tanto quanto me doeu aquele seu olhar de decepção. Notei que
estava chorando. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele ficou olhando para mim. Deve ter sido um momento difícil para ele. Eu sei disso porque ele estava fazendo tantos planos, sonhando tanto com aquele nosso filho, um filho que na verdade nunca existiu. Tudo não passava de uma mentira que eu tinha inventado. E como me arrependo disso, meu Deus. Brinquei com os sentimentos dele e de todo mundo. Como disse meu pai, fiz todo mundo de palhaço. E no fim, mesmo eu tendo dito que fiz aquilo por amor, porque não queria perdê-lo, não queria que ele me trocasse por outra, não teve perdão. Ele acabou se afastando de mim. Depois de algum tempo de silêncio, falou aquelas palavras que me feriram tanto. Jamais imaginei que você fosse capaz de uma coisa dessa, viu? Meu Deus do céu. Para mim, apesar de tudo, foi um ato de amor ou de desespero, sei lá. Eu não queria perdê-lo, só que ele não entendeu assim. Para ele foi uma monstruosidade. Você não é a pessoa que eu imaginei que fosse. Você me desculpe, eu não quero te condenar, mas não tem como, você entende? A gente vai ter que se separar, principalmente agora, porque eu tinha feito tanta coisa errada, meu Deus, mas juro que pensei que no último instante ele me perdoaria, quem sabe brigasse comigo, me xingasse, me esbofeteasse, mas no fim me perdoaria, principalmente depois de eu dizer que tinha feito aquilo para não perdê-lo. Só que não adiantou. Até a mãe dele me ligou depois para me criticar. Me falou um monte. Mas sabe, nem a reação dela, nem a do meu pai ou da minha mãe, nada me feriu tanto quanto aquele olhar e quanto aquelas palavras, ditas assim, em tom baixo, porque ele não gritou, ele elevou o tom de voz, mas aquilo me magoou tanto, me feriu de um modo que eu não consigo nem expressar em palavras. Ah, meu Deus, o que fui fazer da minha vida? Como pude ser capaz de fazer o que fiz? Agora estou pagando o preço por todas as mentiras que inventei. Foi tudo por amor, eu juro, por desespero, por medo de perdê-lo. E no fim, foi exatamente isso que aconteceu. Acabei perdendo tudo do mesmo jeito. Acabei afastando por conta do meu comportamento, das minhas mentiras. Aquele que eu queria para mim, aquele que eu sei que sempre foi, que continua sendo e será para todo sempre o amor da minha vida.